Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 26 de fevereiro ao dia 3 de março de 2024. Quais são as principais energias, os principais aspectos para essa semana que a gente tem pela frente? Bom, gente, nós estamos em uma semana que vai ser praticamente toda, né? A gente só vai ter a lua minguante acontecendo no domingo, no dia 3, que está aqui, ao meio-dia e 23 minutos. Então, a gente tem a semana inteirinha com a fase minguante ainda. E essa fase minguante aconteceu no signo de Virgem aqui. E eu, inclusive, fiz o vídeo para vocês, para quem ainda não assistiu, eu vou deixar aí no card de informação, tá bom? Vale muito a pena assistir para entender principalmente como vai ser essa semana. Agora, essa semana nós vamos ter um evento raro. Ele não é tão raro assim, mas ele é um pouco raro. Por quê? Porque nós vamos ter Mercúrio e Saturno casime, ou seja, no coração do Sol, no mesmo dia. Nós vamos ter, no dia 28, na quarta-feira, nada mais nada menos que Sol conjunto a Mercúrio, logo depois Mercúrio conjunto a Saturno e no fim ali a gente vai ter o Sol conjunto a Saturno. É uma tripla conjunção. Essa tripla conjunção ela é muito poderosa porque nós estamos falando de dois planetas, Mercúrio e Saturno, que são muito racionais, são muito realistas. Mercúrio é o planeta que ajuda a gente a compreender as coisas, a assimilar as informações, e no momento que a gente compreende, a gente consegue expressar, a gente consegue explicar, a gente consegue tomar decisões, porque conseguimos entender a mensagem. E Saturno é um planeta de estruturação, de sabedoria, que fala de tempo, de compromisso, de responsabilidade. Imagina toda essa energia vindo para o coração do Sol no signo de Peixes. Um signo extremamente sensível, abstrato, que dissolve e descaracteriza qualquer ego. É um signo de desapego, é um signo de soltura. Aqui nós temos a água vaporosa. Eu sempre falo isso para vocês, né? Em Câncer nós temos a água líquida, em Escorpião a água congelada e aqui nós temos a água em vapor, né? A água congelada, que é a água sólida do signo de Escorpião. Inclusive é um signo fixo. Aqui é um signo cardial, aqui é um signo fixo e aqui é o signo mutável da água. Então tudo que Peixes toca, ele desconfigura, ele rompe com rótulos, com ideias e pensamentos fixos, sólidos, ou seja, tudo aquilo que ele toca, ele transmuta. Então, nada fica nessa energia. Tudo se desfaz, tudo se dissolve aí. E justamente por esse signo ser assim, quando a gente tem Saturno e Mercúrio entrando no coração do Sol, simboliza que a gente talvez consiga entender finalmente as mensagens desse mundo sutil, abstrato, sensível, vibracional. Essa é uma semana em que é muito importante a gente ouvir o som do silêncio. Ouvir o som do silêncio é uma das coisas mais difíceis para se fazer, porque quando a gente silencia os barulhos externos, quando a gente silencia as nossas crenças, os nossos ideais, a necessidade de se identificar com rótulos, com padrões, é geralmente aí que a gente consegue enxergar a essência das coisas. Então, se você quer realmente entender o sentido das coisas de uma forma mais profunda, essa semana é a semana para a gente calar um pouco e ouvir a nossa voz interior, ou seja, silenciar os barulhos externos, ouvir o som do seu silêncio e ouvir o que a sua alma está te dizendo de uma forma madura, sábia, consciente, que é tudo Saturno, ou seja, muito realista. É uma realidade que Saturno está mostrando para a gente, mas é uma realidade sutil. É como se ele estivesse mostrando uma oitava maior de algo que talvez a gente não tenha conseguido assimilar ou entender em muitos anos. Pode ser que alguma clareza venha para sua consciência e você consiga entender situações profundas do seu inconsciente que de repente você já tinha até esquecido que estavam ali de tanto tempo que essas coisas estão camufladas em névoas piscianas. É importante dizer que Saturno, ele fala do tempo.
ele representa Cronos, o senhor do tempo. Só que Saturno, ele trabalha no tempo dele. As coisas precisam amadurecer. A gente precisa ter maturidade para lidar com algumas verdades, para ter consciência de algumas coisas. E Saturno, entrando no coração do Sol, junto com Mercúrio, é justamente essa possibilidade de clarear aquilo que realmente é importante de ser visto. Só que as pessoas que estão com muito barulho, as pessoas que estão muito inquietas, as pessoas que estão muito preocupadas com o externo, com as pessoas, com os grupos, com o que os outros estão pensando, falando e sentindo em relação a elas mesmas, essas pessoas talvez não consigam ouvir, porque é muito importante silenciar. É o som do silêncio. É nesse som desse silêncio que a gente ouve a própria voz, a gente entende a própria alma. E não por acaso saiu essa semana pra gente o arcano aí, mais uma vez o arcano principal, arcano maior, que é o pendurado. E o pendurado, como vocês podem ver, a gente vê a ampulheta aqui parada, a gente vê ele de cabeça para baixo, a gente vê aqui as moedas, os apegos e coisas materiais caindo das suas mãos, e a gente vê ele sem a máscara e olhando por uma outra perspectiva, ou seja, ele está vendo tudo por um ângulo diferente. É claro, nós vamos ter aí Vênus conversando com Urano e também Marte semana que vem conversando, fazendo quadratura com Urano. Então o mundo para a gente está um pouco de cabeça para baixo. A gente não está enxergando as coisas com toda essa energia de Aquário da forma como a gente enxergava antes. A nossa vida está de pernas para o ar. E quando as coisas ficam de pernas para o ar, quando nós temos aí o pendurado, aquele que fica de mãos e pés atados, ou seja, é um momento em que ele tem que observar os resultados da vida dele. É uma colheita. E nós estamos falando de uma lua cheia, de uma semana de lua cheia em Virgem. E a lua cheia é essa colheita, é o que está vindo para você de resultado. Mas como a gente pode ver aqui, o pendurado, quando ele fica nessa posição, simboliza que ele está incapacitado de tomar atitudes, porque ele está amarrado, ele está pendurado pelo pé, ou aqui no caso, nessa imagem, ele está pendurado aí pela cintura, mas é justamente aqui que ele tem a possibilidade de refletir, justamente porque, já que ele não tem o que fazer a respeito dos frutos e das colheitas, qual é a alternativa dele? Refletir sobre o que está vindo, ou buscar um autoconhecimento, buscar um entendimento dentro de si como lidar com aquela situação, buscar uma força interna para lidar com o fato de estar pendurado, de estar ali em stand-by. Bom, já que eu estou aqui, se eu estou nessa posição difícil, se eu estou vendo tudo de cabeça para baixo, eu tenho que encontrar o meu centro, eu tenho que encontrar uma sabedoria interna dentro de mim. Eu tenho que buscar um Saturno para me estruturar dentro dessa realidade que está de pernas para o ar. E ali aprender as lições, entender e assimilar as informações que estão vindo. E não por acaso nós temos essa semana tanto Mercúrio quanto o Sol fazendo sextil aqui para Júpiter. Júpiter é o planeta que fala dessas crenças, de ideias, conceitos, filosofias que nós vamos criando ao longo da vida. Só que Júpiter é um planeta que expande a nossa consciência. Ele pede para que a gente entenda que as coisas iniciam em um ponto, mas elas vão sempre expandindo como uma espiral. Então você não vai ficar aqui para sempre. Uma hora você vai conseguir enxergar de uma outra forma. Daqui a pouquinho você vai estar mais consciente, e com a mente mais ampla, com a consciência mais ampla. Então ele expande a nossa consciência. E nós temos justamente o Sol e Mercúrio conversando em sextil com Júpiter. Então, se você quer entender um quadro maior, se você quer sair, se você quer se libertar de uma mente limitada, aprisionada, fixada em uma ideia, essa semana ela está incrível para expandir essa sua consciência. E você tem tudo para conseguir compreender. E o mais interessante dessa tripla conjunção é que, no momento que você entende, que você compreende, que você assimila essa informação, existe toda uma força para você concretizar os seus sonhos. Ou seja, nós temos a Vênus conversando em um aspecto de sextil exato com nó do norte. O nó do norte está em Áries, que tem o dispositor Marte, sendo que ela está trabalhando as solturas
de apegos e situações que ela criou um laço, um vínculo tão forte que se transformou num nó. E nesse momento a Vênus está trabalhando o desatar dos nós. Ela está desatando esses nós. Os nós estão sendo desfeitos e já já eu vou explicar isso com a quadratura que a Vênus vai fazer com Urano no final dessa semana. Então a Vênus conversando com o nó do norte, o nó do norte está, de fato, apontando para Vênus aonde estão as soluções. Quais são os sonhos que realmente têm afinidade com o seu eu? Que você consegue se identificar de fato? O que você quer de fato? Então, essa semana vai vir essa clareza. A gente vai ter essa ajuda do céu, mostrando, apontando esse lugar, principalmente em relação à vida afetiva, amorosa, casamento, namoros, relações de negócio, ou até mesmo a relação financeira, ou os valores, como você é valorizado, o que você valoriza, tudo isso está sendo muito trabalhado nas últimas semanas. Então essa conversa de Vênus com o nó do norte, com essa tripla conjunção, está magnífica. E não só isso, Sol e Mercúrio conversando ali com Júpiter também. Então esses aspectos, eles estão nos dando uma conexão poderosíssima com forças que talvez estão acima de nós, forças extremamente conscientes, com muita sabedoria, que estão auxiliando, que estão ajudando. Portanto, que você saiba silenciar, portanto, que você saiba observar, assimilar aquilo que os seus sentidos estão te comunicando. Essa é uma semana de extremo aprendizado e de possibilidade de concretizar, de entender o que se quer concretizar, quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, quais são as suas vontades que você tem dentro de você e que você quer concretizar. É alinhar pensamento, desejo, força de ação. No momento que você alinha emoção, sentimento, mente e você age em direção àquilo que você quer, tudo se concretiza. É só saber colocar tudo na mesma frequência. E é isso que essa semana está indicando para a gente. É claro, as pessoas que trabalham ou que querem ter um entendimento das suas habilidades artísticas e espirituais, essa tripla conjunção está maravilhosa para isso. Se você quer entender quais são as suas habilidades, tanto artísticas quanto espirituais, aproveite essa semana. Se você quer ter clareza, maturidade, compreender o tempo de maturação das coisas e ter sabedoria para lidar com elas, essa semana está maravilhosa. Se você precisa se comunicar com alguém, conversar com alguém de forma madura, consciente, sábia, em que você não vai falar superficialmente, mas você vai falar para a alma daquela pessoa, ou se você quiser entender a alma de alguém, se você quiser tocar o coração de alguém, essa semana está maravilhosa para isso. Se você quer escrever alguma coisa, se você quer traduzir alguma informação que você tem dentro do seu coração, dentro da sua alma, se você quiser transcrever isso para uma folha de papel, colocar os seus pensamentos e as suas percepções, ou até mesmo colocar a voz desse silêncio que você está ouvindo em uma folha de papel, se você quiser transformar em música, poesia, movimentos com o corpo como dança, criar uma letra para uma música, uma melodia, essa semana está magnífica para isso. Se você quiser fazer tratamento que cuide muito mais da sua alma e do seu espírito, essa semana está maravilhosa para isso. Se você quiser trabalhar o desenvolvimento da sua mediunidade, da sua sensibilidade, essa semana está ótima para isso. Vocês estão conseguindo entender a potência dessa tripla conjunção e tudo que ela pode nos beneficiar se a gente estiver atento, se a gente estiver aberto para essa energia? Ou seja, silenciar, ficar aqui nessa posição do pendurado, entendendo que nesse momento a gente está assimilando, a gente está compreendendo, a gente está aprendendo. Nós estamos com um grande mestre Saturno ensinando para a gente, mostrando para a gente o tempo de maturação das coisas, a ter paciência, a saber esperar, a otimizar as coisas que precisam ser otimizadas, ao que se dedicar, o que deve priorizar, o que deve soltar. Tudo isso está sendo estimulado para a gente essa semana, através do pendurado. E essas moedas aqui são, imagina isso aqui como rótulos. Tudo isso aqui, olha, está sendo desvinculado do louco.
O louco está nessa fase da jornada. Ele precisa dissolver alguns desses rótulos, se desconectar de rótulos, de máscaras sociais, de alguns status quo. Esse é o momento da gente deixar essas características se dissolverem, cair aí. Deixa cair nessa água aqui, olha. Deixa lá, deixa cair. Não faz mal, deixa cair nas águas de peixes. Porque assim talvez você encontre uma essência que você não conhece. Que você entre em contato com um eu muito mais sublime, muito melhor do que esses vários rótulos que foram colocados ao longo da sua vida. Então preste atenção nessa energia, tá? Além disso, é importante dizer para vocês, gente, que a Vênus essa semana vai fazer quadratura para Urano. Então Vênus e Urano vão fazer quadratura e semana que vem Marte vai fazer quadratura a Urano. Só que essa quadratura de Vênus, ela está sendo uma quadratura que, levando em consideração o ciclo da Vênus e de Marte em relação a Urano, é como se fosse a fase minguante desse ciclo. Então é a última quadratura antes da conjunção desses dois planetas com Urano que a gente vai ter mais para frente. Essa última quadratura nós vamos ter mais ou menos 3-4 meses até a Vênus, principalmente, e depois Marte, formarem a conjunção e iniciar, ou seja, fechar o ciclo desses planetas em relação a Urano e iniciar um novo ciclo. Se é uma fase minguante, a fase cheia aconteceu quando a Vênus estava aqui, olha, no signo de Escorpião. E a gente teve 3 meses a 4 meses, mais ou menos, para chegar nessa fase minguante do ciclo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora é um momento de fechamento dos assuntos que a gente vem trabalhando há mais de um ano em relação a Vênus e Urano. Ou seja, tudo aquilo que você vem trabalhando em relação à libertação, quebra de correntes, livramentos, desapego, descobrir os seus valores, entender quem você é, tudo isso vem sendo trabalhado e aqui nós estamos fechando o ciclo. Então essa última quadratura também é um momento de silenciar e analisar, ou seja, as coisas já estão se transformando, as mudanças já aconteceram, as coisas já viraram de pernas para o ar, você já tomou decisões lá atrás. Quais são os resultados que você está tendo de tudo isso? É hora de você avaliar muito bem esses resultados, essa colheita que você teve e entender se você quer manter do jeito que está, se está bom para você ou se você pretende mudar aquilo que você viu que ainda não deu o resultado que você gostaria que desse. Então aqui é um momento de muita análise, de muita percepção e de assimilação. Então é assimilar as informações que você vem sentindo. E isso vai acontecer tanto com Vênus como com Marte. Marte também vai fazer essa última quadratura em relação a Urano. Porém, aqui também é aquele momento de fechamento, de conclusão. Então é aquele momento que não dá para você chutar o balde para depois ir lá buscar o balde. Não é um momento para você ficar em dúvida no si da vida. É um momento para você decidir, de passar a régua, fechar os assuntos, concluir o que precisa ser concluído, colocar um ponto final e anotar os pós e os contras na balança de Libra e ali você fazer esse balancete para quando começar um novo ciclo, aí você já saber exatamente o que vai fazer, o que precisa retirar e o que precisa aprimorar. Entende? Então aqui a Vênus fazendo essa quadratura com Urano e Marte também, já é uma quadratura meio cansada, é uma quadratura de final, onde a gente está realmente concluindo as coisas. Então essa semana e a próxima são semanas que não é para a gente ficar indeciso, inseguro, medroso, com baixa autoestima, nada disso. É confiar e decidir realmente o seu caminho. E nós temos essa tripla conjunção acontecendo que está super ajudando a gente a entender esses processos em um nível profundo, em um nível de alma e não em níveis superficiais, não em níveis de status quo, de imagem social, de como as pessoas vão nos ver, o que a gente vai perder e o que a gente vai ganhar em relação às pessoas. Nós estamos olhando para questões próprias, profundas. É como se a gente estivesse realinhando a nossa vida, reajustando os trilhos da nossa vida. Os trilhos estão aqui. A gente está indo em busca dessa identificação com quem a gente é, de fato, com o que a gente se afina, com o que a gente gosta. Como que a gente age no mundo? O Nó do Norte está apontando para Áries e a humanidade está sendo chamada para esse entendimento de si mesmo,
é o entendimento do indivíduo, quem é você no mundo, quais são as suas habilidades, os seus talentos, as suas virtudes, aonde você é bom. O que você precisa desbravar? Aonde está sua coragem, sua força, sua energia? Se tem alguma coisa que está drenando a sua energia, olhe para isso, saia disso, encontre a fonte de energia que te alimenta, que te recarrega e não fontes que drenam a sua energia. E o signo de Peixes fala muito disso. Aqui também é uma semana para a gente compreender claramente aonde que a gente é esponja e aonde que a gente é filtro, aonde você está deixando a sua energia escapar e aonde você está renovando as suas baterias. Está tudo aqui em Peixes. Peixes é isso. Ou você está recarregando as suas energias, ou as suas energias estão escapando por algum lugar. E é por isso que aqui talvez a gente consiga entender os nossos escapismos, as fragilidades da nossa saúde mental, as fragilidades da nossa saúde espiritual, aonde estão os nossos vitimismos e também aonde está a nossa autossabotagem. Tudo isso pode vir para uma clareza essa semana. E isso tudo auxiliando a Vênus aí, fazendo quadratura para Urano, que está fechando, está começando a fechar esse ciclo de mudanças e transformações, de autenticidade, de originalidade, de encontrar o seu real sentido e valor dentro de você. Lembrando que a Vênus está no signo de Aquário e o Urano, que é o regente de Aquário, está no signo de Touro. Isso aqui é uma recepção mútua. Esse planeta aqui vai pegar muito leve com Urano, porque Urano está no reino da Vênus. E Urano vai pegar muito leve com a Vênus, porque a Vênus está no reino de Urano. Urano fica pianinho e a Vênus fica pianinho, porque imagina, Vênus pode fazer um estrago no reino de Urano e Urano pode fazer um estrago no reino da Vênus. Então os dois entram em acordo, os dois aí estão se comunicando de uma forma diplomática, política, amistosa, porque senão o bicho pega. Mas aí tem Marte ali também. Mas Marte está sendo auxiliado pelo nó do norte. O nó do norte está mostrando para esse Marte as correntes que estão se soltando dele, para que ele saia de uma dependência, de uma anulação. De repente, aquela identidade, aquele indivíduo está se anulando na energia libriana, no nó do sul, que está conversando em trígono essa semana, e Marte está lá fazendo um sexto para o nó do norte. E tá bacana, ele está entendendo, eu preciso realmente romper essas barreiras. Lembrando que Marte também está conversando com Urano, que é o regente de Aquário, aonde ele está. Então é como se Urano estivesse entregando o mapa da mina, tanto para Vênus quanto para Marte. Portanto, que a gente compreenda essa tripla conjunção que vai acontecer aí. E junto com tudo isso, nós ainda temos a Vênus conversando com Quiron, em sextil. E a conversa de Vênus com Quiron está suavizando os gatilhos, as dores, os incômodos que Quiron faz. Então, se você estiver bem alinhado com essa energia de peixes, se alguém tocar na sua ferida, talvez isso não te afete. Se você estiver assim, buscando entender os aprendizados e os porquês das coisas. E entender os porquês também é a conversa dessa tripla conjunção com Júpiter. É entender o quadro, é compreender o porquê que essas coisas estão acontecendo. E você levar para sua alma, dissolver os ressentimentos, as mágoas, perdoar, se perdoar, soltar e deixar ir. Aí você, olha, deixa isso tudo cair nas águas de peixes. Não se apegue, deixa fluir, deixa ir. Se purifique, busque se reenergizar, recarregar as suas baterias. Tanto essa semana que a gente está trabalhando os assuntos de lua cheia em Virgem, lembrando que Virgem é um signo altamente alquímico, transformador também. Ele limpa, ele purifica, ele lapida, ele aprimora. Então, muita coisa está sendo faxinada, muita coisa está sendo eliminada, muita sujeira está sendo posta para fora nessa fase de lua cheia. E quando a gente chegar na lua minguante, no domingo aqui, ao meio-dia e 23, essa lua cheia vai acontecer no signo de Sagitário e tá uma lua cheia bem interessante. Eu vou fazer para vocês o vídeo no final da semana dessa fase minguante em Sagitário. A fase minguante em Sagitário vai ser justamente aquele momento em que a gente também vai ter que refletir, porque é aí que a gente começa a entender o quadro todo. É aí que a gente começa a falar:
aquilo que eu via não era exatamente aquilo. Ou seja, é quando a gente aprende. O signo de Sagitário é um buscador, é o filósofo que questiona, que busca entender os porquês das coisas. Lembrando que o signo de Peixes fala da espiritualidade e o signo de Sagitário fala da religiosidade, da fé. Aqui está a fé e aqui está a espiritualidade. Peixes traz uma conexão muito mais profunda e sutil em relação aos mundos. Em Sagitário, a gente está falando de dogmas, de crenças, de religiosidade, de fé. Júpiter está sempre explorando além, então ele está sempre quebrando crenças limitantes, ele está sempre expandindo. Júpiter e Sagitário são energias que eles se apegam a uma verdade até que uma outra verdade apareça e aquilo cresce. Aí ele fica aqui até que uma outra verdade apareça e aquilo cresce. E assim vai. Júpiter e Sagitário estão sempre expandindo a sua consciência, rompendo e explorando além. Sempre tem um estímulo. É uma flecha que é lançada para o seu consciente e você fala, nossa, peraí, existe uma outra informação lá longe. Deixa eu ir até lá para entender o que é essa outra informação. Então rompe essa barreira que está aqui, ele sai da sua zona de conforto, vai para o estranho, o estrangeiro, busca aquela informação e aqui amplia a sua consciência. Aí ele fica ali, agora sim, essa é a verdade, eu acredito nisso, até que alguém vai lá e joga uma outra flecha. Aí ele fala, pô, mas outra? Então quer dizer que isso aqui não é a verdade absoluta? Peraí, deixa eu ir lá e deixa eu entender o que é que essa pessoa está me ensinando aqui. Aí vai em busca de expandir a sua consciência, rompe com essa aqui e fala, tudo bem, você não é mais a verdade absoluta. Rompe e começa de novo. Por isso que Júpiter, ele rompe crenças limitantes, porque a natureza desse planeta é expansão. Ele jamais estagna no mesmo lugar. Tanto a energia de Júpiter quanto a energia de Sagitário. E a gente vai ter essa lua minguante acontecendo em Sagitário no domingo, no dia 3. A gente vai começar essa fase nesse dia. Então, sem ser essa semana próxima, a gente vai ter a fase minguante da lua, da lunação aquariana. Então, aqui a gente vai em busca de entender os porquês, de entender o quadro maior, mas nesse sentido, de ser o aprendiz, de ter essa humildade de aceitar que aquela antiga verdade absoluta que você tinha não cabe mais em você e que você precisa expandir a sua consciência para que você aprenda algo novo e aceite humildemente essas informações novas. Então a gente está em um período antes da lua nova em Peixes, de muita expansão de consciência, de muito aprendizado, de entender realmente a si mesmo para depois começar de fato a dissolver tudo, a se liberar, a se limpar, a ficar leve como uma pluma para poder iniciar o ano novo astrológico no dia 20 de março. Aí a gente vai erguer as mangas aqui é onde a gente ergue as mangas e começa o trabalho de verdade. É aqui que inicia o ano. Então essa é a energia do céu da semana. Eu não vou fazer dia a dia aqui para vocês, porque o vídeo já ficou longo, eu tinha muitas coisinhas para explicar. Eu vou fazer vídeos durante essa semana, especiais para vocês, falando sobre essas energias, explicando um pouco melhor. Então se inscreva no vídeo, acione o sininho para que você possa receber as notificações quando eu enviar vídeo aqui para vocês, tá bom? Vai ter novidade aí, vídeos extras essa semana para vocês. Tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo do céu da semana para essa semana que vai do dia 26 ao dia 3 de março de 2024. Os aspectos para a semana estão aqui nessa tabela de aspectos que eu compartilho lá nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Se vocês quiserem acompanhar também nas minhas próprias redes sociais, elas estão aqui. Tem no Telegram. Lembre-se de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos, de deixar o seu comentário aqui embaixo. Mais uma vez, se inscreva aqui no canal, acione o sininho, torne-se membro aqui do canal, que super ajuda. E caso vocês queiram mais informações, tem o meu site ali para vocês. Tá bom? Gente, é isso. Um beijo grande para todos. Desejo para todos uma linda e sábia semana, que a gente aproveite ao máximo essa tripla conjunção no signo de Peixes, de Saturno e Mercúrio Casime. Os dois estão entrando no coração do Sol praticamente ao mesmo tempo. Isso é muito poderoso, que a gente aproveite ao máximo.
Combinado? E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.